Olá! Nesse vídeo de hoje falarei um pouco a respeito do eixo central matéria e energia, vida, terra e cosmos, a respeito de um tema que hoje molda basicamente o nosso entendimento sobre produção de animais, produção de alimento e que podemos usar também no nosso dia a dia, que são os transgênicos e a modificação genética. Hoje, basta pensarmos do nosso prato de alimento, de almoço, quantos ali são os vegetais geneticamente modificados, ou seja, transgênicos? Qual o impacto que a mudança ou a modificação genética teve no nosso entendimento sobre saúde, sobre doença, sobre os aspectos de prevenção, os aspectos de tratamento e até mesmo da obtenção de alimentos, sejam eles de origem animal, seja eles de origem vegetal. Para entendermos um pouco essa história, devemos voltar no século XIX, com Mendel, Gregor Mendel, que recebeu o nome, recebeu, na verdade, o título de pai da genética no século XX, por ter alguns cientistas revisitado seus trabalhos e reconhecido que Mendel foi um dos pioneiros na sua ideia da transmissão de características hereditárias. O histórico de Mendel ajudou a contribuir o entendimento que, em meados do século XX, resultou na descoberta da informação genética, ou seja, do DNA. Mendel ele iniciou seus experimentos em 1854, produzindo cruzamentos com as chamadas ervilhas de cheiro. E por que ele trabalhou com as ervilhas? Porque não só as ervilhas eram utilizadas como alimento, mas também pelo fato de a cada geração de cruzamento, Mendel conseguir uma grande população para que ele pudesse estudar as variáveis que ele chamou de variáveis herdadas, como textura da folha, como a cor, a altura da planta. E seu trabalho ele foi ignorado por muito tempo, inclusive conta-se a história por Mendel, por Darwin, quando Mendel manda o seu trabalho para Darwin e ele acha aquilo muito complexo, muito confuso e não deu tanto valor a este trabalho. Acredita-se, isso é um pensar biológico, que se ambos, Darwin e Mendel, tivessem trabalhado juntos na elucidação de boa parte, até mesmo das perguntas que Darwin não tinha como responder naquele momento, nós teríamos, já no século XIX, ter dado um salto no entendimento que nós temos a respeito da vida. A importância de Mendel para a biologia é porque Mendel ele criou um modelo experimental que explica a transmissão, no caso fenotípica, das características de geração para geração. E o grande mérito de Mendel foi imaginar um modelo que seria comprovado mais tarde a partir das observações do núcleo da célula, processo de divisão celular e dos elementos envolvidos nesta divisão, que falar em divisão celular é falar que o material genético está no máximo de sua compactação, sendo possível sua visualização pela microscopia óptica. Estou falando dos cromossomos. Assim, alguns pequenos detalhes desse formidável trabalho de Mendel foi que ele trabalhou com as ervilhas porque estas eram cultivadas no canteiro do Jardim do Mosteiro e Mendel verificou que as características estudadas por ele, no caso, os caracteres estudados por ele, se manifestavam nas ervilhas descendentes. Daí a ideia da transmissão hereditária. E por que as ervilhas? Como dito anteriormente, elas são fáceis de cultivar e elas se reproduzem relativamente rápido. E também porque elas possuem flores hermafroditas,
Ou seja, ao mesmo tempo a flor possui funcionalmente o sexo masculino e o sexo feminino, o que facilita a ocorrência da autofecundação, não pela própria ervilha, mas induzida pela ação humana e, consequentemente, a obtenção daquilo que Mendel considerava linhagens puras. Os híbridos, ou seja, a mistura entre duas variáveis da mesma planta, da mesma espécie de planta, são férteis, pois são provenientes das linhagens puras. Assim, caminhando um pouco a história, em meados da década de 40, Oswald Avery descobre que no interior das células, seja de bactérias, no caso, células procariontes, sejam das células eucariontes, como a nossa, existe no interior uma estrutura chamada de ácido nucleico. Logo, o ATP, que é uma moeda, entre aspas, energética que nós usamos para desempenhar nossas atividades diárias, como pensar, correr, ler, escrever, e que todos os seres vivos usam, é um ácido nucleico. Mas existia, no caso destas células, a concentração de ácido nucleico em algumas regiões. No caso das bactérias, numa região específica chamada de nucleossomo, e, no caso das eucariontes, no núcleo da célula. Na década de 50, foi identificado e postulado o modelo, que depois ficou comprovado, que esse ácido nucleico é o nosso DNA. E é essa estrutura que é a responsável pelas características genéticas de um indivíduo. E essa característica é que é a passada de geração em geração. Hoje, já no século XXI, nós começamos já a praticar, com base nos entendimentos passados, a forma de manipular esse DNA ou de retirar características gênicas que são de interesse de um organismo e enxertá-las em outro organismo, para que esse novo organismo, ou seja, o organismo receptor desse novo DNA, possa também expressar essa característica gênica. A essa tecnologia chamamos de tecnologia do DNA recombinante. Um exemplo é a produção de insulina humana, que num passado não tão distante, o tratamento do diabetes era feito utilizando insulina de porco, porque a insulina do porco era a que mais se aproximava em estrutura da insulina humana. Vocês podem imaginar a série de efeitos adversos, os chamados efeitos colaterais, que um indivíduo passava a ter por estar usando uma insulina que não era própria dele. Hoje, quem faz insulina humana são as bactérias. Existem outras formas, mas também é feita por bactérias, onde o gene, que é um fragmento do DNA responsável pela produção de insulina, foi retirado de células do pâncreas saudável de pessoas e introduzido em bactéria, na tentativa de que a bactéria, ao absorver essa informação genética, passasse a produzir a insulina humana. Fato consumado, e hoje já é uma tecnologia amplamente difundida, segura e que oferece inúmeros benefícios às pessoas que fazem o tratamento da diabetes ou do diabetes com a insulina humana. Um outro exemplo são os organismos transgênicos, que pode ser de origem animal e também vegetal. No caso, temos os animais transgênicos que podem oferecer na sua transgenicidade a capacidade de ser utilizado para estudos na área da biologia, que pode ser utilizado para produzir um teor de determinados tipos de compostos que são utilizados posteriormente na alimentação, e no caso, os vegetais transgênicos, que transformaram boa parte dos vegetais não só resistente às temperaturas extremas, aumentou o teor de produção de alguns nutrientes e
a capacidade desses alimentos serem produzidos em qualquer estação climática. Muito obrigado!